Helena Blavatsky e o mentalismo. Hoje vamos falar de uma mulher excepcional, extraordinária. Porém, gostaria de pedir para você, se ainda não o fez, que se inscrevesse aqui no nosso canal, que clicasse aqui no sininho para receber as nossas atualizações. Se possível, fosse até o Facebook, curtisse nossa página e inscrevesse no Instagram conosco. Muito bem, vamos falar de Blavatsky. Helena Blavatsky é considerada uma das maiores filósofas do ocultismo do Ocidente. Nasceu na Rússia, filha de uma família nobre, eles eram ligados aos imperadores, ao czar. Sua mãe, tinha o mesmo nome que ela, era uma princesa e pôde dar à filha uma cultura excepcional. Ela, pequena ainda, frequentava a biblioteca do avô, e o avô era chegado nessas conversas de ocultismo, misticismo, ciências misteriosas. E ela, desde pequena, lia essas coisas. E a família percebeu que ela era uma menina estranha. Ela recebia espíritos mediúnicos. Onde ela estava aconteciam barulhos, estalos. Tudo em volta dela era estranho. E ela era uma garotinha linda, encantadora, como uma russa pequena, essas mulheres muito bonitas. E ela era linda e deslumbrante. E magnetizava as pessoas quando falava. Ela tinha um jeito meio autoritário, sempre explosiva, coisa que mais tarde se exacerbou na vida dela, como um caráter pessoal dela. E ela teve a oportunidade de viajar por toda a Ásia, aquela região próxima à Rússia, pequena ainda, com seus acompanhantes, e o conhecimento dela ficou muito largo. Quando ela fez 17 anos, seus pais a casaram com um general, o general Blavatsky, de quem ela recebeu o nome. Mas esse general tinha o triplo da sua idade, quase 50 anos. E ela era uma menina. E ela entrou na casa do general, olhou para o general, olhou para a casa, fugiu pela janela dos fundos de volta para a casa do pai. Não ficou lá. E não quis saber mais daquele casamento e de casamento nenhum. Enquanto a família tratava da papelada para desmanchar o casamento, ela viajou mais uma vez. Durante 9 anos ela ficou viajando pela Europa, foi ao Tibete, estudou profundamente a religião egípcia, a cabala judaica, e começa a proferir palestras sobre esses assuntos que ela dominava muito bem. E ela tinha mais uma coisa, ela tinha a facilidade de receber informações espirituais, que dizia ela serem de mestres ascensionados. São seres de muita luz, muito conhecimento. E nesse período ela conhece um jornalista chamado Olcott, e tem uma forte ligação com ele. Ela chegou a casar-se com ele, mas sem ter relações sexuais nenhuma. Juntos, eles criaram um espaço onde se faziam leituras desses textos ocultistas. E muitas pessoas frequentaram esse espaço. Entre eles, Conan Doyle, que mais tarde criou o famoso Sherlock Holmes. Esse espaço acabou se transformando na Sociedade Teosófica, que ficou tão importante que chegou a ter 107 lojas espalhadas pelo mundo. Quando isso estava nesse desenvolvimento, nesse trabalho todo, ela começa a ser muito perseguida pela mídia, pelos cientistas, pela estrutura social e cultural da época. E ela fica muito contrariada, porque ela era explosiva. Fumava muito, comia muito, começou a tomar um corpo muito grande e avantajado. Então, ela está muito contrariada, muda-se para a Índia, sobe ao Tibete, onde ela, num mosteiro,
teve contato com um livro chamado As Estâncias de Dzian, que é considerado um dos livros malditos, livros que levam à transformação interna, que se a pessoa não tiver muito bem estruturada, ela vai à loucura. E aquele livro traz uma nova luz à sua mente. E ela começa a decorar o máximo possível das informações que estão nas páginas do livro, porque não era permitido que ela anotasse nada. Terminado esse estágio, ela volta e recomeça todo um trabalho de escrever aqueles textos. Ela diz que recebia mensagens dos mestres ascensionados que também informavam sobre aquelas páginas. Foi criada a teosofia na sua estrutura final. Teosofia é um material muito importante e como ele está ligado ao mentalismo? Por várias maneiras. Primeiro porque ela é uma daquelas que, como Aleister Crowley, derrubam as barreiras, abrem os espaços e trazem esse conhecimento que estava guardado às 7 chaves na estância de Dzian, sobre uma montanha do Tibete, atrás de uma geleira, coisas que poucas pessoas tinham acesso a muitas pessoas. É como se fosse aberto um conhecimento maior aos homens. E esse conhecimento, dentro dele, vem uma série de informações, por exemplo, a respeito da constituição do homem. Como é o homem? Como é essa estrutura que forma um ser humano? Quantos corpos nós temos? Que escafandro foi esse que nós vestimos para nos manifestarmos aqui no tempo e espaço? São vários corpos. Os mais comuns é o corpo físico, o bioenergético, o corpo astral, o corpo mental. Esses 7 corpos montam o homem. Eles são interligados, costurados por certos centros chamados chakras. E todas essas informações vêm com esse material, coisa que não se tinha conhecimento nem em lojas esotéricas na época. Ela revela. E isso permite que o mentalismo avance, porque você, ativando determinados pontos específicos do corpo, você consegue despertar poderes mentais extraordinários no ser humano. Eu tive uma forte influência desses assuntos, porque a Zelinda nasceu dentro da eubiose, que era uma coisa dissidente da teosofia. Mas tinha a mesma estrutura, tinha a mesma bagagem, onde a Blavatsky era um centro forte, a base, e meu sogro, que foi grande tesoureiro da eubiose aqui do Brasil, tentava me doutrinar, porque eu era espírita na época, e tínhamos longas conversas. Isso tudo influenciou muito também a minha maneira de ser. Então você pode ver a relação estreita que eu tenho com a Blavatsky, com a Zelinda também, né, na formatação do e-magic. Ela é muito criticada porque usava muitos termos em sânscrito. Era a maneira que ela tinha de se contrapor à ciência da época, que era muito detalhista. Os nomes de qualquer planta são termos latinos, gregos. Então ela vai buscar no sânscrito, que era uma linguagem anterior, para dar uma certa autenticidade, uma certa caracterização de seriedade ao assunto que ela tratava. No fim da vida, ela recebeu muitas informações que foram juntadas e criaram um livro de 1.500 páginas, que é o Glossário Teosófico, que eu estou aqui com ele na mão, que é um livro de letrinhas muito pequenas, muito árido de leitura, que é uma espécie de dicionário de todo o material da teosofia, como uma síntese de toda a teosofia. É árido, mas vale a pena também ser lido. Se você gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Assim você estará nos ajudando a divulgar esse nosso trabalho. Nos vemos no próximo Mestre.